A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos no final do nosso terceiro trimestre. Eita glória, foi bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, você gostou de ensinar esta lição? Seus alunos aprenderam, adquiriram conhecimento? Deixa aqui nos comentários. Foi fácil? Foi difícil? As dinâmicas te ajudaram? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E já quero saber também o que é que vai ter no encerramento do seu trimestre. Vai ter bolo, chocolate, churrasco, café da manhã, almoço, simulado, certificado, apresentações. O que é que vai ter no encerramento do seu trimestre? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora vamos para a nossa aula, lição de número 13, dos adolescentes, do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Partida e o Legado de Paulo. Ei, Jesus amado, é forte esse tema, viu? Vou deixar aqui um aviso para vocês. Estarei lançando um curso para professores totalmente gratuito. Serão 7 aulas onde você não vai pagar nada. Vou estar fornecendo os materiais, as aulas serão ao vivo. Quem quiser participar conosco, estudar em nosso curso totalmente gratuito, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa participar desse curso. Do curso para professores da EBD, só vão participar as pessoas que estão em nosso grupo, porque será totalmente gratuito. É um curso que nós estamos fazendo pensando no professor. Vamos ensinar as 7 leis do ensino. Cada lei será dada uma aula e por isso estou lhe convidando, vem estar conosco. Assim como vocês têm me abençoado, compartilhando, se inscrevendo, sendo membro do canal, deixando o seu like, eu também agora estarei lhe abençoando. Serão 7 aulas gratuitas, concurso para professores da EBD, as 7 leis do ensino. Vem estudar conosco. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula. Presta atenção. Se você é professor, sabe muito bem. Sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desta aula eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adolescentes. Presta atenção, o vídeo da dinâmica está no final desta aula. A dinâmica digitada está em nosso blog. Fique à vontade para conhecer o nosso blog. Então, para iniciar, você pode fazer a dinâmica. Vai ficar show. Ou você pode também iniciar fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento de conhecimento. Principalmente agora. Estamos encerrando a nossa revista do terceiro trimestre. Nós aprendemos muitas coisas acerca do apóstolo Paulo. Mas será que seus alunos guardaram alguma coisa? Será que seus alunos aprenderam alguma coisa? Então fique à vontade para perguntar. Aqui, por exemplo, você pode perguntar: o apóstolo Paulo fez quantas viagens missionárias? Deixa a turma perguntar. A primeira viagem missionária, Paulo foi direcionado para onde? Quem acompanhou o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária? E na segunda viagem missionária, Paulo viajou para onde? Quem foi com ele? Aconteceu alguma coisa anormal, diferente? Então são perguntas que você precisa fazer para ver se seus alunos lembram do tema estudado. Tudo isso, irmãos, ajuda a fixar o conhecimento. Eu tenho dito aqui, não vai adiantar você que é professor passar 1 hora, 50 minutos, 1h20 falando. É necessário você dar oportunidade, incentivar, motivar seus alunos a participar da sua aula. Quanto mais seus alunos falarem, mais eles estarão aprendendo, se desenvolvendo. Ah, pastor, eu quero que meus alunos estejam aprendendo. É por isso que eles têm que ficar em silêncio e eu vou falar e eles vão guardar tudo. Não guarda não, varão. Não é assim não. Você mais aprende quando você ouve, você fala. Quer ver você aprender? Quando você está ensinando.
Quanto mais você ensina qualquer coisa a alguém, mais você vai estar aprendendo também. Então, coloque seus alunos para estar falando, participando, explicando, respondendo, perguntando. Tudo isso vai ajudar o processo de ensino e aprendizagem. Segue a nossa dica, professor. Mas vamos agora para a nossa leitura bíblica, que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor. Isso é importante. Vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse texto daqui vai deixar bastante claro. Paulo estava com a sua consciência tranquila, porque ele fez tudo o que podia para o crescimento da obra do Senhor, para o desenvolvimento, para a organização das igrejas, para que novas igrejas também pudessem ser erguidas, construídas. Então o apóstolo Paulo estava tranquilo, ele fez o que pôde para o crescimento da obra do Senhor. Por isso, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Assim disse o apóstolo Paulo. E não tem para onde fugir, eu preciso lhe perguntar, e você está tranquilo? Você já fez o que pela obra de Deus? Como você tem contribuído para o crescimento do reino do Senhor? Ei, Jesus amado, será que você vai poder falar, igualmente o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé? Será que você pode falar dessa forma? Será que você tem contribuído? Ah, pastor, mas eu sou adolescente ainda. Pronto, se você continuar a sua vida nesse ritmo que você está indo, fazendo o que está fazendo, pensando no que está pensando, indo aonde está indo, no final da vida, você vai falar igualmente o apóstolo Paulo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E se você é professor, pergunte aos seus alunos. É necessário levantar essa discussão. Precisamos orar, ensinar, para que Deus possa levantar muitos Paulos, pessoas que têm compromisso com a obra do Senhor, pessoas que querem ver o reino de Deus crescendo cada vez mais. Será que na sua turma tem alguém assim? Deixa aqui nos comentários e pergunte à sua turma e deixa eles responderem. Mas vamos para o nosso devocional. Com relação ao devocional, sempre eu gosto de mencionar que lá no meu Instagram, pegue endereço se você quiser, PR Giovanni Santos, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.atologia. Todos os dias eu posto um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Toda quinta-feira também em nosso Instagram nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para estar nos seguindo também em nosso Instagram, PR Giovanni Santos. Agora chega o momento da nossa introdução ou hora de aprender. Veja só, o apóstolo Paulo deixou um grande legado. Através do seu ministério, ele influenciou a formação e o desenvolvimento da organização das igrejas. Ele estabeleceu as bases da teologia cristã, formou líderes, demonstrou como pregar o evangelho e como viver a vida cristã. As cartas paulinas compõem o Novo Testamento e transmitem uma poderosa mensagem para todos nós. O apóstolo Paulo, ele era comprometido. Eita glória! O apóstolo Paulo era comprometido, ele amava o reino de Deus, amava a obra do Senhor, era um servo dedicado para a obra de Cristo. Tudo que ele fazia, que ele pensava, estava sempre nos focos. Eu preciso cumprir com a minha missão. E qual era a missão de Paulo? Pregar o evangelho, constituir igrejas, formar liderança, para que o reino de Deus não pudesse parar. A obra do Senhor nesta terra não pode parar. Daí a necessidade que adolescentes, jovens, juvenis, todo mundo, nós precisamos nos dedicar na obra do Senhor. A obra de Deus não pode parar. Mas, no entanto, quem realiza a obra de Deus aqui nesta terra sou eu, é você.
Nós temos essa missão. Assim como o apóstolo Paulo fazia de tudo para que o reino de Deus pudesse estar crescendo e chegando em mais lugares, em mais pessoas, precisamos pregar o evangelho para o nosso próximo. Você, por exemplo, que está me assistindo, tem pregado o evangelho? Tem anunciado a Cristo Jesus? Tem levado pessoas a aceitar a Cristo através da sua pregação, através do seu ensino, através da sua vida? Eu tenho dito aqui constantemente, Paulo pregava a palavra principalmente com a sua vida, com a sua conduta. Paulo era uma pessoa bastante conhecido em Jerusalém, nos territórios da Palestina. Era bem conhecido, porque ele era fariseu. Ele perseguia os cristãos. Mas, no entanto, também, quando ele se tornou cristão, quando ele teve encontro com Cristo, a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, a vida dele foi resgatada por Cristo Jesus. Então ele deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido, porque ele começou a fazer tudo aquilo que o cristão fazia, obedecer, pregar, evangelizar. E a sociedade, o sistema que está no mundo, não gosta quando você prega, não gosta quando você adora, quando você serve. Mas Deus nos chamou para estar a serviço dele. Deus nos chamou para realizar a obra dele. E você vai conseguir, você vai fazer, você vai ser um canal de bênção para o reino de Deus na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, em nome de Jesus. Quem crê, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o que aconteceu depois de Atos capítulo 28? Boa esta pergunta. As informações sobre a vida de Paulo, depois da sua prisão em Roma, estão nas cartas que escreveu. Podemos identificar algumas localidades onde o apóstolo Paulo esteve. São elas: Creta, Mileto, Éfeso, Troade, Filipos, Nicápolis, até que ficou preso pela segunda vez em Roma. Depois disso, a Bíblia não relata, mas conta a tradição que o apóstolo foi decapitado por volta de 68 depois de Cristo. Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. Em seus últimos meses de vida, sabemos que Paulo escreveu para Timóteo, pedindo que o visitasse na prisão o mais rápido possível, provavelmente porque o inverno estava chegando. Assim, ele pede que o rapaz leve a sua capa e também os seus livros. Ao mesmo tempo, Paulo incentivava ao jovem obreiro que se mantivesse firme. As palavras que Paulo escreveu a Timóteo, um pouco antes de sua morte, comprovam que ele foi um homem que viveu para Deus. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a vida. Belo exemplo que o apóstolo deixou para seu discípulo. Veja só, professor, nós estamos aqui agora para entender um pouco a questão do contexto. Nessa revista, estudamos a vida e obra do apóstolo Paulo. Aqui agora, estamos cientes que o apóstolo Paulo foi preso por 2 vezes em Roma. Prisão normalmente domiciliar, onde ele podia receber pessoas, sair, ficar naquela região de Roma ainda. Mas, no entanto, poucas informações nós temos com relação à morte do apóstolo Paulo. Para você ver, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, nada escreveu acerca da sua morte. Mas a tradição coloca que o apóstolo Paulo possivelmente foi morto no ano 68. Por que isso? Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída. E a morte do apóstolo Paulo ocorreu antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, pelo imperador, pelo general Tito. No caso, quem mandou matar o apóstolo Paulo foi o imperador Nero. Então, vai ficar nesse período daí, 66 a 68 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo morreu. Mas poucas informações nós temos, porque isso não foi colocado na Bíblia. Nós não sabemos o porquê Lucas escreveu Atos e não mencionou a morte. Muitas pessoas chegam a dizer que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos antes da morte do apóstolo Paulo. Por isso que ele não escreveu a morte do apóstolo. Talvez ele pensava em escrever até um outro livro. Por isso acredita-se que ele escreveu antes da morte do apóstolo Paulo.
por isso que ele não colocou. Outros estudiosos também vão dizer que ele escreveu após a morte, mas mesmo assim não achou interessante colocar no livro de Atos dos Apóstolos a morte do apóstolo Paulo. Então nós não temos a certeza porque não está escrito na Bíblia Sagrada, mas a tradição vai dizer que ele morreu por volta de 66 a 68 depois de Cristo. Ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. Isso mesmo, homem muito cruel que perseguiu a igreja, perseguiu os judeus. Por isso que nós falamos que esse Nero, ele tinha o espírito do anticristo. Não é que ele seja o anticristo, mas ele teve o espírito, a mesma vontade de destruir o povo de Deus. Vou deixar aqui um aviso para vocês. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia para assim receber o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Quem quiser ser membro para receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Comunicação às Epístolas. Paulo não só viajava bastante, como também escrevia muitas cartas. Era um meio de comunicação importante para que ele mantivesse contato com as igrejas. O conteúdo das cartas de Paulo era focado nos ensinos que visavam explicações sobre quem é Deus, sobre a importância da morte e ressurreição de Jesus e de como deve ser a vida do cristão na igreja e na sociedade em geral. As cartas do Novo Testamento foram escritas no idioma grego. Não existia folha de papel. Então, elas eram escritas em papiros ou pergaminhos. Aliás, você sabe o que esses materiais são? Papiro era a folha feita do miolo da planta egípcia acosa. Pergaminho era uma folha feita do couro de animais. Veja só, professor, é necessário destacar também a grande preocupação que o apóstolo tinha na edificação das igrejas. Por exemplo, em cada viagem missionária que o apóstolo ia, ele sempre estava preocupado em formar uma igreja, formar liderança, se preocupava bastante em colocar pessoas dedicadas na obra do Senhor. E de acordo com a situação, com algum problema existente na igreja, quando ele sabia que estava tendo alguma confusão na igreja, ele não podia ir para resolver e não poderia também enviar imediatamente algum obreiro para se resolver aquela questão, ele escrevia uma carta. Isso mesmo, ele pegava uma carta, sabendo de toda a complexidade existente na congregação, ele escrevia uma carta e enviava essa carta, que deveria ser lida na igreja, o qual estava a confusão, e demais igrejas também, porque servia de orientação, porque a palavra de Deus é a mesma, a palavra de Deus não muda. Aquilo que é pecado no Brasil é pecado em qualquer lugar. Aquilo que é doutrina no Brasil tem que ser doutrina em qualquer lugar. Costume é uma coisa, mas doutrina não. E o apóstolo Paulo estava preocupado com a doutrina da igreja, para que todas as igrejas pudessem seguir e ser orientado na mesma doutrina. Muitas pessoas chegam até a ficar curiosas, mas pastor, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas aonde? Existia papel, existia o quê, pelo amor de Deus? Existiam folhas que eram feitas, confeccionadas com pele de animais, que no caso aqui é o pergaminho. Isso mesmo, fazia a arte do curtidor de secar essas peles de animais e a pessoa conseguia escrever. E esse daqui é o que nós chamamos de pergaminho. Quando você lê o nome pergaminho, era feita de pele de animais. Existia também uma folha bastante conhecida, uma folha aquática, chamada de papiro.
Papiro também é uma parte da folha aquática que servia para escrita, mas, no entanto, não demorava tanto assim. Era uma folha que não tinha a mesma duração que a folha de papiro. Concorda comigo? Mas, no entanto, existiam meios, formas, e o apóstolo Paulo não perdia oportunidade. Sempre que ele tinha oportunidade, ele estava escrevendo para trazer solução, ensinar a palavra de Deus, deixar uma doutrina bíblica para que na igreja não pudesse haver confusão. Sabe por quê? Igreja tem que ser ensinado. Adolescentes tem que ser ensinado. E você tem essa função de ensinar, de discipular os adolescentes para servir ao Senhor, para cultuar o nosso Deus. Essa mesma preocupação que teve o apóstolo Paulo precisa haver no meu coração e no seu coração. Mas vamos dar seguimento aqui, que tem pontos importantes ainda. Veja só, no nosso segundo tópico, o seguinte parágrafo. Naquela época não existia correios, como conhecemos hoje. Os viajantes eram os carteiros mensageiros. Eles levavam as cartas para as famílias, amigos ou parceiros de negócios. Quando o mensageiro chegava ao destino, ele seguia as orientações dadas pelo remetente, explicava as instruções extras, lia ou simplesmente entregava a carta. A epístola ou carta tinha por objetivo substituir a presença da pessoa remetente. Por isso, geralmente o tom é oral, como se fosse uma conversa. A Bíblia destaca alguns irmãos e irmãs que trabalhavam como mensageiros das cartas paulinas. Por exemplo, Febe, Tíquico, Onésimo. Também mostra que Tércio colaborou com a escrita. Além disso, o apóstolo Paulo também escreveu cartas de próprio cunho. Veja só. No tempo antigo, você sabe muito bem que não existia correios. Correios, internet, nada disso existia, né? Eu sei que você tem esse conhecimento. Mas perceba, irmãos, que Paulo precisou de muitas pessoas para estar lhe ajudando. Antigamente, escrevia-se uma carta, seja cristã ou não, tá bom? Isso acontecia com todo mundo. Como tinha sempre os viajantes, principalmente os comerciantes, que sempre estavam se deslocando para fazer suas compras. Eles também serviam como mensageiro, como carteiros. Por exemplo, né? Você vai viajar para Roma, na próxima semana eu vou. Pronto, pode levar aqui uma carta. Posso sim. Pegava essa carta e dava ao comerciante para entregar na outra cidade. Então essa função de ser carteiro era muito utilizado por pessoas que viajavam de um lugar para o outro. Traziam assim a carta, levavam a carta e a obra do Senhor foi feita dessa forma. E nós sabemos, por exemplo, que a Bíblia chega até a mencionar alguns irmãos que tiveram essa responsabilidade, como foi colocado, Febe, Tíquico, Onésimo. Eles receberam a carta do apóstolo Paulo e direcionou as igrejas em Filemon, em Éfeso e também em Roma. Então os irmãos recebiam essa carta, como estavam indo de viagem, levavam a carta às igrejas, que pudesse ser lida, entendida, porque a palavra de Deus tem que ser ensinada. É isso que você tem que se preocupar e conversar também com seus adolescentes. A obra do Senhor não pode parar. As impossibilidades não podem parar. A obra de Deus precisa ser feita, seja através de carta, seja através de e-mail, seja através de status, das redes sociais, do YouTube. A obra de Deus não pode parar. Vou te perguntar, o que você faz com a obra do Senhor? O que você tem feito para a obra de Deus? As tuas redes sociais estão a serviço do reino de Deus? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus adolescentes. Vamos apertar o juízo, irmão. Se você que é professor começar a ficar de olho nas redes sociais do seu adolescente, você vai ter surpresa. Ei, Jesus amado. Tem adolescentes aí, irmão, que as suas redes sociais não parecem de crente não, viu? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas agora quero saber de você. Está gostando, entendendo, fazendo as suas anotações para que você possa entender o contexto e passar para os seus alunos. Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Aproveita a oportunidade e lhe faço também uma pergunta. Você já tem um curso básico em teologia? Você já estudou, já tomou algum curso para professor de escatologia? Ainda não? Então chegou o momento. Nós estamos com a nossa plataforma de cursos, onde estamos ofertando diversos cursos, em especial
curso básico em teologia e no futuro vamos ter também bacharel e cursos para professores da IBD. Se você tiver interesse em estudar conosco em nossa plataforma, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E na descrição desse vídeo também vai ter o link para que você possa conhecer a nossa plataforma, conhecer os nossos cursos e ter acesso à nossa plataforma, tá bom? Quando você fizer sua assinatura, tá ok? Você vai receber no seu e-mail o login de acesso e assim poderá estudar todos os nossos cursos. Já temos alguns cursos em nossa plataforma e todo mês estamos colocando novidade, porque a minha intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Você pode perguntar, pastor, é muito caro estudar na plataforma Descomplicando a Teologia? Claro que não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Conheça, venha conhecer a nossa plataforma, clica aqui na descrição desse vídeo que você vai ver plataforma Descomplicando a Teologia e acesse, veja nossos cursos e seja abençoado. Aqui é assim, eu te abençoo e você me abençoa também, em nome de Jesus. Vamos dar seguimento. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título As Cartas Paulinas. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Desses, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Trata-se das cartas escritas por ele. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Para você ver a importância do apóstolo Paulo para a vida cristã, para a igreja primitiva. São 27 livros do Novo Testamento, praticamente a metade. São 13 livros ou epístola que são atribuídas ao apóstolo Paulo. E veja que é uma grande dúvida ainda se Hebreus é ou não é de Paulo. Não estou dizendo que é, estou dizendo que a possibilidade de ainda de Hebreus ser uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Há uma possibilidade, não estou dizendo que é. Então, são 13 livros do Novo Testamento que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Veja só a importância desse apóstolo, a sua vida, a sua dedicação, o seu compromisso. Nós até falamos que foi o apóstolo Paulo que organizou, que sistematizou as doutrinas bíblicas. Não tem como estudar as principais doutrinas bíblicas e não ler as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele era um doutrinador, ele ensinava a palavra do Senhor, ele estabelecia normas, estabelecia as doutrinas, o qual toda a igreja precisaria seguir e obedecer. Aqui, por exemplo, vamos passar por cada epístola. Eu confesso a vocês que não vou mencionar todas, explicar todas, senão o vídeo fica bastante longo. E aqui é tão somente uma síntese para você entender como explicar e como conversar com seus alunos, tá bom? Vamos dar seguimento. Primeiramente, ele escreveu 6 cartas para as igrejas diversas. Gálatas, escrita provavelmente da Antioquia da Síria, para as igrejas da região da Galáxia, entre 46 e 48, antes do Concílio de Jerusalém. Tema principal, liberdade cristã. Veja só, Gálatas foi escrita possivelmente Antioquia da Síria. Você lembra muito bem que Antioquia da Síria é a igreja mãe de missões, a igreja que enviou o apóstolo Paulo para realizar missões. O grande propósito do apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, que é exatamente para uma região da galáxia, era ensinar acerca da importância de seguir a vontade do Senhor, de seguir os princípios bíblicos e não de guardar o judaísmo. Crente cristão não guarda o judaísmo, somos cristãos, estamos aqui para seguir as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Crente cristão não é judeu, somos de Cristo Jesus e não do judaísmo. 1 Tessalonicense, escrita para a igreja em Tessalônica, entre 52 e 53, depois de Cristo, durante o tempo, e quem esteve em Corinto, tema principal, vida cristã e a volta do Senhor. 2 Tessalonicenses, escrito um pouco depois da 1 Tessalonicense, entre 52 e 53, quando Paulo ainda estava em Corinto. Tema principal, o dia do Senhor. Veja só, 1 Tessalonicense, a grande preocupação do apóstolo Paulo é a vida cristã e a volta de Cristo. Ou seja, precisamos viver segundo a vontade do Senhor e esperar Cristo Jesus.
A nossa espera, a espera da igreja, não é pelo anticristo, e sim por Cristo Jesus. E é nessa carta, 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo vai falar acerca do arrebatamento da igreja. Já a epístola, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dar grande evasão, grande importância acerca do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Isso daqui fala do final dos tempos. Fala da grande tribulação, do surgimento do anticristo, da perseguição do povo. Fala também do milênio. Quando nós falamos acerca do dia do Senhor, pode se referir ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o julgamento final. Fala acerca de eventos escatológicos. Assim trata o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses. 1 Coríntios, escrita para a igreja de Corinto, por volta de 55 depois de Cristo, quando Paulo estava em Éfeso, tema principal, divisão e outros problemas. A igreja de Coríntios, é interessante perceber, que era uma igreja que tinha cheio de dons, tinha dons espirituais para tudo que é lugar. Eita glória! Mas, no entanto, grande era a confusão. Grande era a confusão na igreja de Corinto, na forma de cultuar, de adorar, de estar servindo a igreja com seus dons. Porque todos os dons, a grande função do dom é fundamentar a igreja, direcionar a igreja, fazer com que a igreja possa estar crescendo e não dividindo. A igreja, o dom, tem por papel, por função, edificar a igreja, crescer a igreja e não dividir a igreja. Por isso, o apóstolo Paulo vai escrever 1 Coríntios para tratar da divisão e alguns problemas existentes nesta igreja, principalmente na utilização dos dons espirituais. 2 Coríntios, escrito em 56 depois de Cristo, quando ele estava na Macedônia, tema principal, defesa do ministério de Paulo. Perceba, irmãos, que a inveja, isso mesmo, a inveja, o ciúme, sempre existiu e sempre existirá, até mesmo na igreja. Muitos apóstolos, muitos discípulos não queriam reconhecer o apóstolo Paulo como apóstolo, como seguidor de Jesus. Tentava a todo custo diminuir a sua chamada, diminuir aquilo que Deus colocou na sua vida. Deus, o próprio Cristo Jesus, tinha chamado o apóstolo Paulo para pregar o evangelho para os gentios, mas por causa disso, muito ele foi criticado e até a sua prisão vai ocorrer exatamente por isso. Porque Paulo pregava para os gentios e muitos judeus se sentiram ofendidos por causa disso. E daí vai surgir toda a sua prisão, onde ele é enviado para Cesareia, de Cesareia ele é enviado para Roma e assim por diante. Tudo isso por causa da inveja. Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar para os gentios e assim ele cumpriu com a sua missão. Romanos, escrita aos cristãos em Roma, quando o apóstolo estava em Corinto, em 58 depois de Cristo. Tema principal, a justificação pela fé. Se você for ver, a carta aos Romanos é dito que é a carta mais rica teologicamente. É a carta que foi escrita no grego clássico, sabe? Para elite. É um texto muito rico em conhecimento, em significado também. O grande objetivo desta carta era a justificação pela fé. Ou seja, ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém é digno de ser salvo. Ninguém é merecedor de ser salvo. Eu serei salvo por causa da minha fé em Cristo Jesus. É por causa dele. E essa fé que traz a salvação é gerada pela palavra de Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus vai gerar em mim esta fé. Por isso que eu serei salvo. Salvação não é por mérito. Salvação não é por obra. E sim pela fé em Cristo Jesus. É graça de Deus sobre a nossa vida. Durante o período da sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu umas 4 cartas, que são conhecidas como cartas da prisão. Veja só, o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia, onde ficou preso por 2 anos. Após isso, ele pede que seja julgado por Roma, então enviado em Roma. Chegando lá, ele vai escrever 4 cartas, que são conhecidas cartas da prisão. São elas: Colossenses, escrito para a igreja de Colossos entre 60 e 62 depois de Cristo. Tema principal, a supremacia de Cristo. Cristo, ele é supremo. Cristo, ele é eterno.
Cristo, ele é Deus. Por isso deve ser adorado e reverenciado. Muitas pessoas no tempo do apóstolo Paulo até reconheciam Jesus como profeta, como homem de Deus. Mas Jesus era profeta, sim. Jesus era homem de Deus, sim. Mas, no entanto, o próprio Cristo é filho de Deus. Cristo é o Verbo encarnado. Cristo, ele é Deus. A sua supremacia, a sua exaltação, a sua glorificação. Ele deixou a sua glória no céu para vir habitar conosco. Ele é eterno, ele é supremo e por isso deve e pode ser adorado por qualquer pessoa. Efésios, escrita em 60 e 62 depois de Cristo. Tema principal, vida prática em Cristo. A Epístola aos Efésios vai estar muito destacando o andar cristão, sabe? A nossa vida, a nossa conduta, a nossa vida em sociedade, a nossa vida enquanto cristão e nossos relacionamentos. Precisamos demonstrar que Cristo está em nós. Precisamos demonstrar que estamos libertos do pecado. Quem aceitou a Cristo é nova criatura, no comportamento, nova vida. Mas isso é na prática, no dia a dia. A transformação que Cristo fez na minha vida tem que ser visível para qualquer pessoa. Já foi dito, a nossa vida aqui nesta terra é uma carta aberta que deve e pode ser lida por qualquer pessoa. Você sabia disso? Como é que as pessoas estão lendo a sua vida lá no seu trabalho, lá na sua escola? Como é que as pessoas estão lendo a sua vida? A epístola agora é de Filemon, escrita para Filemon entre 60 e 62 depois de Cristo. Tema principal, perdão e amor. Eita glória! Irmãos, o amor deve estar em tudo, independente de quem você seja. Seja você o funcionário, seja você o patrão, seja você Filemon, seja você Onésimo. O perdão entre a igreja, entre cristãos, precisa existir. Nós sabemos que tem situações que magoam nosso coração, que entristecem a nossa alma, mas através do amor de Cristo, nós conseguimos perdoar tudo e todos. Agora a carta aos Filipenses, escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, para a igreja de Filipos. Tema principal, alegria no Senhor. Irmãos, é bom quando nós vemos uma igreja avivada, sabe? Com disposição, querendo trabalhar, querendo ajudar. Como é importante você estar em uma igreja amorosa, que tem dedicação, que tem compromisso, que um irmão quer ajudar o outro, que o irmão fica feliz com o crescimento com o outro, com desenvolvimento com o outro. Quando se fala assim na igreja, tem irmão precisando de ajuda, todo mundo se dispõe a estar ajudando e não criticando. Na obra de Deus precisa haver elogios, valorizações, compromisso, ajuda. É um ajudando o outro, é o irmão para suprir a necessidade do outro. E tudo isso é o amor de Cristo em nossa vida. Há também as cartas pastorais. Essa é uma classificação para as 3 cartas pessoais que Paulo enviou, 2 para Timóteo e 1 para Tito, cujo conteúdo é voltado para os pastores. 1 Timóteo, escrita por volta de 63 d.C., para seu discípulo Timóteo. Tema principal, aconselhamento pastoral, modo de agir. Tito, escrita entre 63 e 67 d.C., para Tito. Tema principal, a conduta cristã. 2 Timóteo, escrita entre 67 e 68 d.C., para Timóteo. Tema principal, o bom combate. Veja só, Paulo também vai escrever 3 cartas chamadas de cartas pastorais, que foi enviado para Timóteo e também para Tito. Este deixando orientações, atitudes, comportamentos que toda liderança precisa ter. Por exemplo, Timóteo era um jovem pastor que estava na responsabilidade de uma igreja tradicional, de uma igreja firme, de uma igreja que tinha suas dificuldades também. E essa igreja de Éfeso não estava querendo aceitar o seu pastor por ser novo. Então Paulo escreve 2 cartas para fortalecer a fé do jovem pastor, lhe dando orientações com relação a ser obreiro, a se comportar, a não desprezar o dom que Deus tinha dado a ele, que ele pudesse exercer. Porque quando você é chamado por Deus, as outras pessoas vão ver Deus agindo na sua vida.
Então, Paulo vai escrever primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, para trazer orientações acerca da vida ministerial, da separação de obreiro, da consagração de obreiros, de ser aprovado na casa do Senhor. Tudo isso são orientações pastorais. Assim também a sua carta direcionada a Tito. São cartas pastorais. Tito é aquele que tinha a responsabilidade de ir nas igrejas, levantar presbítero, organizar a estrutura da igreja. E todas as pessoas que trabalham na consagração, na separação de obreiros, precisam ter boa formação, bom conhecimento, porque formar obreiros é necessário. Por exemplo, você que trabalha na EBD, você está formando, você está passando conhecimento para os futuros obreiros da casa do Senhor. Grande é a sua missão. Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais, porque nelas vão estar tendo orientações acerca da conduta do pastor, da separação do diácono, da separação também para ser presbítero, o bispo da casa do Senhor, e como cada um deve se comportar. Paulo se preocupava em tudo, em pregar, ensinar e formar também bons obreiros. Quer ver um obreiro bom? É quando ele é formado na EBD. E você que está ensinando os adolescentes, você está formando bons líderes, bons obreiros? Será que você está formando aí boas esposas de pastores, de missionários, pregadoras, cantoras, pastores, missionários? Será que você está formando bem estes que ficarão em nosso lugar? Será que você está formando bem? Grande é a sua responsabilidade. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: as cartas foram ferramentas para a comunicação da fé cristã. Paulo fez bastante uso desse recurso para se comunicar com as igrejas que fundou. Era uma forma de ensinar e apoiar as igrejas, mesmo estando distante. E ainda hoje, essas cartas nos ensinam muito. Veja só, como não tinha as redes sociais, não tinha carteiro, não tinha o correio, Paulo se utilizou do meio que tinha na época, que no caso, as cartas. E muito serviu, porque ficava algo escrito. E de acordo com a necessidade, o seu obreiro, o seu presbítero, podia fazer a leitura, o estudo, a explicação. Até porque tudo que eles estavam vendo era uma novidade. Precisava das orientações dos apóstolos, que tiveram contato com Jesus, para saber qual foi a orientação que Cristo deu a cada um. Por isso, lê a Bíblia, lê as cartas, meu Deus, tenha conhecimento da palavra do Senhor. Precisamos estudar cada vez mais para adquirirmos conhecimento. Mas quando eu falo adquirirmos conhecimento, não é para ficar guardado não, é para ensinarmos para outras pessoas, é para pregarmos melhor, para ensinarmos melhor. Precisamos aprender para só depois ensinar. Mas hoje todo mundo só quer ensinar, mas não quer aprender. Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte. Quero saber o seguinte, você gostou, você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Já aviso também que está terminando a nossa aula, mas não terminou o vídeo, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Estamos no encerramento do nosso terceiro trimestre, que foi bênção pura sem mistura. Já quero saber o seguinte, você gostou dessa lição? Você aprendeu? Seus alunos aprenderam? Quero saber também as dinâmicas. Seus alunos gostaram? Então fica conosco, se inscreva no canal em nome de Jesus. Mas vamos para a nossa dinâmica da lição de número 13 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Partida e o Legado de Paulo. Presta atenção, essa nossa atividade ou a nossa dinâmica vai servir ou pode servir para dois momentos. Se você não for fazer a apresentação, você pode utilizar na sua sala de aula. Mas se quiser também, pode até utilizar como apresentação de encerramento do terceiro trimestre. Agora depende da sua organização e seu tempo, tá bom? Veja só, eu fiz o seguinte, eu estava aqui estudando a lição, percebi que ela menciona as 13 lições ditas ou escritas pelo apóstolo Paulo. As 13 cartas, epístola, que foi escrita pelo apóstolo Paulo.
mas, no entanto, não menciona nenhum versículo. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui os versículos principais, ou na verdade, alguns versículos que são principais de cada epístola. Então, você tem duas opções agora de realizar. Eu já separei aqui e vou passar para vocês, de cada epístola, um dos versículos principais ou mais conhecido de cada epístola. Você vai pegar, pastor, eu não vou fazer a apresentação. Pronto, então você só vai ministrar sua aula e vai fazer a dinâmica. O que é que você pode fazer? Você pode levar escrito cada versículo no pedacinho de papel, distribuir para os seus alunos e cada aluno pode explicar aquilo que ele entendeu de cada livro. Vou deixar uma sugestão de versículo. Você pode pegar e distribuir para os seus alunos. Agora, essa distribuição você pode colocar onde? Numa caixa surpresa, você pode colocar numa bexiga, você pode colocar escondida, pode colocar atrás de um presente, de algum brinde, pode colocar embaixo da carteira, como uma surpresa. Isso agora depende da sua criatividade. Mas vou deixar para vocês tudo pronto em nome de Jesus, onde cada aluno vai estar pegando e vai trazer uma pequena explicação do que ele entendeu acerca daquele versículo. E assim você encerra a sua aula fazendo uma grande revisão daquilo que seus alunos aprenderam. Porque estudar as cartas do apóstolo Paulo é conhecer um pouco a história dele. Amém? Entendeu? Gostou? Deixa aqui seu like. Agora, se você for fazer alguma apresentação para encerramento do seu trimestre, você pode fazer essa mesma atividade, essa mesma dinâmica de uma forma diferente. Por exemplo, você pode pedir que seus alunos possam estar levando, aquele lençol abençoado, ou até utilizando a beca de batismo aí da sua igreja. Por que isso? Seu aluno vai estar representando o apóstolo Paulo. O que é que ele pode fazer? Você pode pegar uma placa bonita, organizado. Na frente dessa placa, você pode até colocar o nome do livro. Isso mesmo, 1 Coríntios, 2 Coríntios. E atrás da placa, você pode colocar o versículo que seu aluno vai ter que estar mencionando e até explicando se assim você quiser. Presta atenção, pega seu aluno, pede que ele esteja vestido lençol, fica tipo como fosse o apóstolo Paulo, ou até mesmo a beca do batismo, caso sua igreja permita, caso seu pastor permita, tá bom? Simbolizando ali, no caso, a pessoa do apóstolo Paulo. Você vai dar uma placa bonito organizado. No início, vai estar contendo aqui o nome do livro. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo e assim por diante. Cada aluno entra com uma epístola, tá bom? E atrás desse papel, dessa placa, você pode colocar o versículo em destaque, onde seu aluno vai entrar pela igreja recitando o versículo. Para facilitar, já vai estar escrito aqui. Mas se sua turma for top e conseguir memorizar, fique à vontade. E assim todos os alunos vão entrar representando. Eu sou o apóstolo Paulo e escrevi a primeira epístola aos Coríntios. E cita o versículo. O outro entra. Eu sou o apóstolo Paulo e escrevi Romanos. Cita o versículo. E assim sucessivamente. Vai ser uma apresentação sensacional. Concorda comigo? Pastor, eu gostei, mas vou modificar. Fica à vontade. Tudo isso aqui é uma sugestão de atividade, de apresentação, mas fique à vontade para modificar. A nossa intenção aqui é estar descomplicando aquilo que você acha bastante complicado. Agora, por gentileza, pegue sua caneta, seu caderno, seu lápis, para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês aqui agora versículos conhecidos de cada epístola. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Quer ver os nossos materiais? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todo trimestre nós estamos enviando vários materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Meu WhatsApp está passando aqui, entre em contato. E também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa acessar o nosso grupo de informações para se tornar membro. Venha! Agora, por gentileza, anote aí versículos conhecidos de cada epístola escrita pelo apóstolo Paulo. São eles: Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 2 Coríntios, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, anote aí. Agora Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Colossenses capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, está escrito: regozijo-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Agora, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, está escrito: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tito, capítulo 3, versículo 5, está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da sua regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por fim, Filemão, capítulo 1, versículo 16, está escrito: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Eita glória! É só você pegar, se organizar, preparar com a sua turma, que eu creio que vai ser uma bênção. Tanto se for feito em sua sala de aula, como também a apresentação. Fique à vontade para modificar, tá bom? Que Deus te abençoe. Agradeça a sua inscrição, o seu like. A você que é membro, Deus continue te abençoando cada vez mais, viu? Já encerro o nosso vídeo, encerro o nosso terceiro trimestre. Mas fica tranquilo, se Deus permitir, estaremos também no quarto trimestre para a glória de Deus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final.
E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.